gente quer saber o porquê Israel existe e se é verdade que sempre tentaram expulsar os judeus dessa terra, se eles sempre estiveram lá e sempre tentaram expulsar eles. Bem, vamos lá. Israel existe porque todos os estados nacionais que vão surgir no século XIX com movimentos nacionalistas, entre eles o sionismo, que é um movimento nacionalista, existem. É a formação de estados baseados na adaptação de uma narrativa histórica para o surgimento e a criação de um estado-nação. Não vai ser só Israel que vai existir como país desse mesmo processo. A Índia vai surgir assim, os países árabes, após o acordo Sykes-Picot, vão existir assim, todos os países do mundo vão existir assim. Aí o pessoal fala, Tá, mas por que só Israel? vamos lá. Quando esses países eles vão existir, eles vão começar, eles vão surgir em um acordo entre os diversos grupos ali que vão adotar uma identidade nacional. Exemplo, o Egito. O Egito você pode ser cristão, você pode ser muçulmano, mas você vai ser egípcio. Você tem uma identidade nacionalista que supera a identidade religiosa ou a identidade étnica dos povos que habitam aquele lugar. Então, vamos para um outro país, a Índia. Vai surgir ali após a independência britânica nos anos 40, quase no mesmo período que Israel. A Índia vai surgir como um país que a identidade nacional indiana ela vai suplantar as diferenças religiosas, as diferenças linguísticas e as diferenças culturais. E, em tese, todo indiano é igual perante a lei, independente da sua religião. Porém, o que é que o sionismo estabelece? Não. Eu vou estabelecer aqui um Estado de judeus europeus que vão vir da Europa, não respeitar quem já mora aqui, vou expulsar quem já mora aqui e vou criar meu Estado-nação baseado numa identidade que é ora religiosa, ora étnica, ora muda, porque uma pessoa pode ser judia e ateia, judia e religiosa, judia e não acreditar em nada, judia e acreditar em tudo, mas assim, sempre baseado numa ideia de etnicidade judaica, em desrespeito a todo mundo que vive ali. Então o judeu ele é um cidadão nacional de primeira classe e os outros sempre vão ter menos direitos. Mas cara, isso é um tipo de opressão que, vamos lá, quem tem acesso a isso podia até tolerar, viver, né, como cidadão de segunda, terceira, quarta classe, que nem o regime de apartheid da África do Sul. Só que o Estado de Israel ele é brutal. Não é que ele só não vai te dar cidadania plena, mesmo você tendo nascido ali, e seus ancestrais estado ali, e toda a sua linhagem, desde tempos imemoriais, ter existido ali, mas você não ser identificado como judeu e nem ter essa aliança. Ele vai tirar você da sua casa, ele vai expulsar você do seu lugar, e acabou. E você vai pra onde? Não sei, dane-se. E é isso. Esse é o problema do Estado de Israel. É o que vai surgir como Estado-nação. Então, Israel vai surgir dentro desse contexto de nacionalismo, e é o nacionalismo que ele vai surgir na Europa, o sionismo, e ele vai ser transplantado para o Oriente Médio. Ou seja, nem acompanhar o desenvolvimento histórico dos Estados-nação, que é o que acontece, Israel vai ter. Porque como é que surge o nacionalismo francês? Ele surge na China? Não, ele surge na França. Como é que surge o nacionalismo belga? Ele vai surgir na Bélgica. Como é que surge o nacionalismo americano? Ele vai nascer nos Estados Unidos. O nacionalismo israelense, ele nasce na Europa e ele chega de correio para a Palestina. E aí o pessoal, pô, mas a gente está vivendo agora onde? Aqui agora é Israel. O que é Israel? Ah, porque há 2000 anos atrás, até tinha um reino aqui chamado Judá. Tá? Eu quero que você, que está assistindo agora, pense comigo. Eu sou um muçulmano de origem ibérica. Meus ancestrais imediatos, meu bisavô, ele era português, ele veio de Portugal. Portugal já foi reino islâmico por séculos. Vamos supor que hoje eu enfrento um problema de perseguição no Brasil, a minha religião enquanto muçulmano. Eu faço a reconstrução histórica de que os meus ancestrais já foram muçulmanos um dia e viveram em Portugal, que é a terra dos meus ancestrais. Eu vou chegar com um exército armado de Kalashnikovs e vou começar A da vila dos meus ancestrais em Portugal. e fuzilar todo mundo, porque eu preciso estabelecer um Estado e meu povo está sendo perseguido no Brasil. Você tem noção do que é isso? É o que Israel fez na Palestina. E aí falam, Israel é o lugar mais seguro para o povo judeu. Isso é uma mentira, é o lugar mais inseguro para o povo judeu. Porque ali na região, a identidade judaica tornou-se uma coisa tão hostil por todas as políticas absurdas que o Estado de Israel aplicou, que basicamente o judeu não é seguro para viver em canto nenhum ali. Nem dentro de Israel, porque ele está sempre sujeito a um ataque. Então, os judeus já conseguiram superar o antissemitismo, que era muito prevalente no Ocidente, e se integrar perfeitamente na sociedade onde eles vivem. Israel cria a ideia de que é a representante judia do globo. E todas as ações do Estado de Israel são classificadas como uma extensão do povo judeu. Então o que Israel faz é alimentar o antissemitismo. Porque no Egito, ou na Tunísia, ou no Marrocos, quando o pessoal assiste 15 mil palestinos morrendo, massacrados, as cenas aberrantes que a gente viu lá,
os bebês sendo sufocados, todas aquelas coisas. Aí vem Benjamin Netanyahu e fala: Não, nós somos os representantes do povo judeu. E aí tem um judeu marroquino que não tem nada a ver com a paçoca, com o Estado de Israel, mas ele passa a ser associado àquilo ali. Então, esse é o problema. Israel é o fator de insegurança para os judeus no mundo. Ah, mas o povo judeu precisa de um Estado que o defenda com um exército. Cara, se essa fosse a premissa, até eu concordaria. Mas não da forma como foi feito. Existiam vários locais do mundo, na época que o Estado de Israel foi estabelecido, que eram regiões desabitadas. Vários lugares do mundo. Que eram reconhecidos dentro de zonas geográficas, mas eram desabitadas. Eram colônias, eram lugares assim, largamente desabitadas. O que Israel fez foi pegar uma população vibrante de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas que tinham uma cultura própria, uma língua própria, tudo próprio, e simplesmente expropriar, expulsar, matar, estabelecer um Estado ali. E essa é a raiz da questão. Não é a ideia dos judeus terem uma independência ou um Estado nacional, mas sim a forma como ele foi feito. E aí os sionistas vêm com o argumento de que, mas todos os Estados nacionais se estabeleceram assim. O que não é verdade. Isso não é verdade. Tem Estados nacionais que se estabeleceram assim e Estados nacionais que não se estabeleceram assim. Só que Israel fez uma escolha baseada em ideais europeus de supremacia racial. Porque os judeus eles foram inferiorizados enquanto raça na Europa, né, ao longo da história. Então eles desenvolveram seu próprio ideal de supremacia em relação aos árabes. Então esse é o problema do Estado de Israel. Não é um lugar seguro para os judeus viverem, não é os judeus terem uma independência enquanto política, não é nada. Porque, cara, sabe, depois da destruição do Templo de Jerusalém, onde os judeus tentaram estabelecer um Estado pela primeira vez, não foi Israel. Sabe onde foi? Na Espanha, em 1066. Você tinha um reino chamado o Emirado Zirida, no sul da Espanha. E os judeus tinham tanto poder político que o vice-primeiro-ministro, né, que é o vizir na época, ele era o Samuel ibn Nagrila, que foi, enfim, um dos grandes polímatas da história do judaísmo. E ele ficou tão poderoso que quando ele morreu, ele passou o poder para o filho dele. Era um estado de maioria islâmica, no sul da Península Ibérica, governado por judeus. Emirado Zirida, vamos pesquisar o que foi isso. O Yusuf ibn Nagrila, que era o filho do Samuel ibn Nagrila, ele vai tentar estabelecer um golpe de Estado para acabar com o Emirado de estabelecer um reino judeu. Que nem outros estavam fazendo na Península Ibérica. O El Cid, ele vai estar fazendo a mesma coisa ali na região de Valência. Enfim, é uma parte da história que as pessoas não estudam. Que os judeus no mundo islâmico, eles eram tão bem integrados que foi possível a tentativa de um golpe de Estado. Então, os judeus eles não viviam como uma minoria esmagadoramente oprimida em todos os lugares do mundo, não. O único lugar do mundo que os judeus ficaram tão poderosos que eles puderam tentar um golpe de Estado foi justamente no mundo islâmico medieval. Então, assim, o antissemitismo é uma realidade, a insegurança para os judeus na Europa, ao longo da história, é uma realidade, só que você não consegue resolver um problema criando um outro problema, que é o que Israel faz na Palestina. Tem também a insegurança do povo judeu sefaradita, né? Exatamente, exatamente. Que foi abrigado aos milhões do mundo muçulmano. Até hoje, o lugar onde ainda se fala ladino, os últimos sobreviventes da fala do ladino, que é a língua do judeu ibérico, é na Bósnia. Por quê? Eles migraram para onde tinha muçulmano. A cultura tradicional hebraica, histórica, e tanto oriental quanto sefardita ibérica, ela vai sobreviver no mundo islâmico por causa dessa proteção. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: tem duas judias portuguesas que você tem que estudar a história delas. Uma é Grácia Mendes Nassi e a outra é Branca Dias. Branca Dias, na Inquisição portuguesa, no século XVI, ela vai fugir para a minha cidade natal, o Recife, em Pernambuco. Ela vai ser presa, ela vai ser torturada, a família dela vai ser esfacelada, assim, completamente destruída, e ela vai morrer com São Benito de uma forma humilhante nos tribunais da Inquisição. Uma outra judia portuguesa, que é a Grácia Mendes Nassi, ao invés de fugir para a Europa Ocidental, ou para as Américas, ou para o Brasil, ela vai fugir para o Império Otomano. O sultão Suleiman vai dar terras na Palestina para ela, em Safé de Tiberíades, vai fazer o sobrinho dela virar o duque da ilha de Naxos, e vai estabelecer uma rede de resgate de judeus sofrendo antissemitismo na Europa. Um califa muçulmano e uma judia portuguesa. Então,
Isso é história, século XVI. Vocês precisam estudar sobre isso.